Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por esse momento e vamos meditar na palavra de Deus no livro de Abacuque. A principal reflexão que tiraremos deste livro é fazendo a própria leitura do livro. Este livro ele é composto por 3 capítulos, sendo o primeiro formado de 17 versículos, o segundo ele é composto de 20 versículos e o terceiro ele é composto de 19 versículos. Na Bíblia de Estudo Conselheira, este livro apresenta as seguintes divisões: a queixa de Abacuque, a resposta de Deus. Abacuque se queixa de novo, depois nova resposta de Deus. 5 ais sobre os caldeus e a oração de Abacuque. Preste atenção no que seria as queixas e o que seriam as respostas de Deus, para que você possa perceber neste livro a grandeza do ensinamento que Deus passa para aqueles que vivem pela fé. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Veja que inicialmente nós temos 4 perguntas feitas pelo profeta. Repetindo, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. A resposta de Deus. Olhe entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Abacuque se queixa de novo. Não és tu desde a eternidade? Ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor. Puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nova resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá.
não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui nós vamos ter agora os 5 ais sobre os caldeus. Não é fato que todos esses povos proferiram contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas pioradas, será que não se levantarão, de repente, contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra, de mentiras? Para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acordei, e a pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Fechando o livro de Abacuque, nós temos agora a oração de Abacuque, que é o capítulo 3, fechando o livro. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se, corrigindo a palavra. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusa em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios.
dizendo, descoberto dos pés à cabeça, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para destruir, para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Neste livro queremos dizer, na Bíblia de Estudo com Infográfico, que esses 3 capítulos que formam o livro do profeta Abacuque apresentam 4 ideias centrais, que são: Deus é santo e justo. Ele não é indiferente ao pecado e à injustiça. A segunda ideia central é que Deus castigará os maus no tempo devido. A terceira ideia central é que a pessoa correta espera com fé pelo cumprimento dos propósitos de Deus. A quarta e última verdade ou ideia central que você encontra neste livro é a bondade de Deus pode ser vista até mesmo nas piores situações. Além das ideias centrais, esse livro foi escrito com o seguinte propósito: guiar Israel em direção à fé em Deus durante as provações da conquista e do exílio babilônico, ao exibir o empenho e a determinação pessoal do profeta. Este livro foi escrito entre 605 a 600 a.C., e ele apresenta 4 verdades fundamentais. A primeira verdade é que Deus nunca tolerará o pecado grave entre o seu povo. Você é povo de Deus? Lembre-se, o Senhor não tolerará a presença do pecado. Segunda verdade, Deus pode usar incrédulos, perversos, para castigar o seu povo. Se o povo de Deus não quer ouvir o ensinamento de Deus, não quer andar na presença de Deus, Deus pode usar povos incrédulos para castigar o seu povo. A terceira verdade fundamental deste livro é que os fiéis deveriam reconhecer honestamente, repetir, perante Deus, as várias dificuldades que enfrentam. E a quarta verdade fundamental deste livro é que os fiéis deveriam aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, pois a palavra nos ensina que o justo viverá pela fé. Lembre-se, você e eu precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É assim que nos ensina a palavra de Deus no Salmo 1, verso 2. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Diz o verso seguinte do Salmo: que aquele que medita na palavra do Senhor é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Veja que o profeta Abacuque, ele apresenta as diversas situações, mas ele fecha a mensagem dizendo que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, disse o profeta, eu me alegro no Senhor. Você e eu precisamos nos alegrar no Senhor, como se alegrou o profeta. Exulto no Deus da minha salvação. Você e eu devemos esperar exclusivamente em Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faça do Senhor a sua fortaleza, independente da circunstância, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nele não há sombra de variação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, declarou o profeta. E você e eu devemos declarar também que o Senhor é a nossa fortaleza e faz os meus pés como os das costas e me faz andar altaneiramente. Busque a presença do Senhor. Alegre-se no Senhor. Regozije-se no Senhor, porque o Senhor te escuta, se você o buscar de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o teu coração. Regozije-se no Senhor, para a glória de Deus e a alegria do teu coração. Amém.